Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você aqui no canal João Mozão. Esse vídeo trata do combate que a gente tem que fazer a uma força muito grande que tem vindo contra nós, que se nós não reagirmos, nós vamos anuir, nós vamos sucumbir, nós vamos ser conquistados por esse rio de doutrinas destruidoras que contradizem profundamente o que a palavra de Deus diz para nós. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, tudo que a gente falar, tudo que a gente pregar, tudo que a gente asseverar, é necessário que esteja em harmonia com a palavra de Deus. De outra sorte, não verá alvo, ou seja, não vai ver o nascer do dia. Eu tenho algumas músicas aqui que fazem sucesso na atualidade e que elas são muito bonitas, bem arranjadas, são bem construídas instrumentalmente, os vocais são muito bonitos. Entretanto, essas músicas muito bonitas, elas agridem incisivamente o conteúdo bíblico. Eu sou biblista, não esqueça disso. Você me conhece como técnico eletrônico, eu sou biblista. Minha maior preocupação é relativo ao evangelismo. Eu sou evangelista, sou pregador de rua. Muitos vídeos meus na internet, aqui no canal João Mozão, manifestando o trabalho que tem sido realizado nesse ministério de evangelista que eu sou. Não sou pastor, eu não recebo para pregar, eu sou evangelista, eu pago para pregar. Então, querido, nessa compreensão da Bíblia Sagrada, a gente identifica algumas coisas aqui que estão devagarzinho, sorrateiramente desvirtuando, mudando a fé das pessoas. A fé, ela vai minguar, você saiba disso. Eu estou aqui trocando para que não fique só numa tela, não fique cansativo a imagem. A fé de todas as pessoas, ela está minguando, ela vai definhando cada dia mais. Cada dia que passa, as pessoas vão ficando com menos capacidade de crer. Cada dia que passa, a fé vai se tornando mais difícil, mais rara, mais de pouca expressão na vida de todas as pessoas. Isso o próprio Jesus, ele deixa claro ali naquela pergunta que ele faz: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, ele pergunta se será que ele ainda vai encontrar fé na terra quando Jesus voltar? Onde nós nos seguramos, no retorno do Senhor Jesus. Então, rapidamente eu vou passar, por causa de questões de direito autorais, alguns instantes aqui dessa música. Por exemplo, essa música aqui, olha, quem canta ela é uma Geração Santa, está na voz daquele Antônio Cirilo, aquele cantor Antônio Cirilo. A segunda é de um conjunto muito conhecido, Voz da Verdade. Olha o título dela, Inocente. E nessa primeira que eu mostrei também o título dela, olha aqui, ó, Inocente, tá? E a terceira música é de uma cantora muito conhecida também, a Cassiane, no meio evangélico, Com Muito Louvor. Então, essas duas letras aqui, elas falam da mesma situação e afrontam a palavra de Deus, quando elas afirmam uma coisa que a palavra de Deus não abre margem para isso. E essa terceira canção da Cassiane, por exemplo, ela afirma uma coisa que nós não encontramos em embasamento na Bíblia Sagrada, tá? Vamos começar aqui com essa Geração Santa, rapidamente, para você poder ouvir. Vou aumentar o volume um pouquinho. Aqui, vamos ver, vamos tocar. Tá vendo aí? Inocente, inocente eu sou. Agora vamos adiante para da Voz da Verdade. Novamente. Te ajudando, dizendo pra ti, inocente. Vocês estão entendendo? As duas canções, elas afirmam que nós somos inocentes, tá? As duas canções, elas cantam, são músicas bonitas, músicas da melodia muito bem arranjada, como eu já falei. E isso é um problema por causa que essas canções, elas te fazem acreditar em algo que o Senhor Deus não ensinou para nós. Nós, eu e você, nós não somos inocentes em momento algum. Nós não somos inocentes. Nós não temos essa possibilidade de pensar isso a respeito de nós mesmos.
Para eu ser inocente, significa que tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada a respeito de pecado, de transgressão, de iniquidade, não tem procedência. Significa que não existe tropeço, não existe coisa errada, não existe nada que ofenda a presença de Deus, não existe nada que desrespeite o Criador. Por quê? Porque eu sou inocente, ou seja, nada do que eu faço é de consciência, eu apenas faço como se eu fosse uma pessoa que não tem responsabilidade mental, para dizer com mais educação. Desse Antônio Cirilo, da geração Santa Geração, e também desse Voz da Verdade, essa música Inocente. Nós não somos inocentes, nós somos culpados. Olha aqui o que diz a palavra de Deus, que é melhor. Eu vou aumentar aqui o Ctrl aqui para ficar maior. Profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim, olha: o Senhor, aumentar mais um pouquinho aqui. Vamos passar para cá. Olha o que diz o trecho bíblico. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Tá? Jamais inocenta o culpado. Novamente, jamais inocenta o culpado. Então, querido, para que eu tivesse esse título de inocente, deveria ser improcedente tudo aquilo que Deus fala a respeito de pecado, a respeito do bem, a respeito do mal, a respeito do certo e do errado. Então, quando Deus jamais inocente o culpado, qual é a chance que nós temos? A única chance que nós temos é de ser perdoados. Então nós somos, de fato, na verdade, perdoados. Nós não somos inocentes, como as canções aqui elas afirmam, inocente. Nós não somos inocentes, nós somos perdoados. Se eu sou inocente, eu não devo nada para o Senhor Deus, eu não devo gratidão para o Senhor Deus, eu não tenho nenhum vínculo com Ele, porque eu sou inocente, não há nada que pese sobre mim. Agora, se eu visto a roupa de uma pessoa perdoada, eu torno-me agradecido, eu torno-me consciente de quem me perdoou, eu torno-me consciente da dívida que eu tinha e que ela foi paga. Aí sim eu devo entender, eu fui perdoado, eu fui resgatado, eu fui conquistado, eu fui comprado, não inocentado. Você entendeu, querido? Então essas duas canções aqui, da Geração Santa e do Voz da Verdade, elas têm problemas doutrinários gravíssimos. Elas têm problemas de hermenêutica gravíssimos. E elas confrontam o que diz a Escritura Sagrada quando diz: Deus jamais inocenta o culpado. Jamais inocenta o culpado. Então nós não somos inocentados. Nós somos perdoados. A consciência de inocente torna-me prepotente, soberbo e dizendo assim: não devo nada para Deus. Não devo nada para ninguém. Nada para... Não tenho nem razão de ser cristão. Por quê? Eu sou inocente e Deus não me inocentou. Ele me perdoou. Tá bom, querido? Essa aqui é a primeira argumentação contra essas duas canções, que são muito bonitas, musicalmente falando. Muito bonitas, muito bem construídas. As pessoas já têm uma tradição as pessoas que gostam do Brasil, que gostam desse conjunto. Então, tradicionalmente, é fácil dessa mensagem adentrar no coração dos incautos, daquelas pessoas que não têm a compreensão do que a Bíblia fala antes dessas canções chegarem aos seus ouvidos. A Bíblia já diz que Deus jamais inocenta o culpado. Outra canção, vamos lá aqui para essa aqui da Cassiane. Já está aqui a letra, novamente eu fico no receio de dar problemas autorais, né? Mas eu vou tocar um pouquinho ela aqui, vou tirar o microfone para colocar perto da caixa, rapidamente. Escute. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Você ouviu? Ela diz assim: nunca vi um justo sem resposta. Ocorre que todos nós já vimos. Ocorre que eu e você que está me ouvindo já viu sim um justo sem resposta. E qual justo que a gente viu? A gente viu o justo, querido. Vamos aqui para a construção da Bíblia Sagrada, para o texto bíblico. Diz aqui, olha, aquele momento em que Jesus estava no Getsêmani. Vamos fazer a leitura a partir do 38. Então disse: a minha alma está profundamente triste. Deixa eu aumentar mais aqui a imagem. Tá bom. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aí o 39 diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, sim
como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aí o 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Nós temos aqui uma oração feita pelo Senhor Jesus, onde não houve resposta. Não houve resposta. Nós temos aqui o justo sem resposta. A própria ação do Senhor Jesus teve que trazer a resposta. Então, essa de dizer nunca vi um justo sem resposta não está doutrinariamente construída, querido. Ela afronta incisivamente o que nós encontramos nas Escrituras. Ela diz, aí o que acontece? Aquela pessoa que vai cantar essa música, ela envolvida emocionalmente pelo teor da melodia, pelo momento solene que envolve toda aquela esfera, toda aquela atmosfera que nós chamamos, né? Aí a pessoa ali fica, ela vai revestir-se dessa convicção que o justo nunca fica sem resposta. Mas nós encontramos no próprio livro sagrado, nas Escrituras sagradas, os justos sem resposta. Eu devo lembrar para você que 4 amigos do homem chamado Jó chegaram a Jó com várias doutrinas estranhas. Por que eram estranhas? Porque elas pareciam corretas, elas pareciam certas, mas elas não traziam a verdade de Deus. Pois os 3 acusavam que Jó havia pecado, e Jó não havia pecado, mas ele dizia, tu pode ter pecado, para estar esse mal contigo só pode ser por causa de pecado. E o que aconteceu depois de tudo isso? O Senhor Deus disse que não viu justiça nas palavras dos amigos de Jó, mas ele viu justiça nas palavras do próprio Jó. O que traz para nós? Que às vezes certas construções, certas frases politicamente corretas, ou que ganham notoriedade, aquelas frases de efeito, elas podem até ser bonitas para a oratória de quem está falando, mas elas são contraditórias, elas são contra aquilo que o Senhor Deus falou. Então eu venho trazer esses 2 pontos. Olha, existem muitos mais, muitos outros mais além desse. Esse de dizer que eu sou inocente, eu não sou inocente, eu sou perdoado. Esse da Voz da Verdade também dizendo que eu sou inocente. E essa aqui dessa cantora Cassiane, muito conhecida. Nós não somos inocentes, nós somos perdoados. E sim, nós já vimos um justo sem resposta. O próprio Senhor Jesus, que fez a oração pedindo que o Senhor Deus tirasse ele daquela situação, tirasse daquele momento em que ele ia enfrentar a cruz. Mas Jesus não teve resposta, pelo que o próprio Jesus teve que propor a resposta. Ele diz, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Cadê? Onde é que está a passagem? Tal. Não seja como eu quero, e sim, voltando aqui, como tu queres. Ou seja, a petição do Senhor Jesus era no sentido de que ele fosse livrado daquela hora, livrado da cruz, não precisasse passar aquele momento. Entretanto, não teve resposta. E nós temos nesse trecho bíblico uma verdade que se contrapõe a essa afirmação. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. O que mais tem é sofrimento para justo, meu querido. Não existe essa do queridinho. O que mais tem é sofrimento para justo. O evangelista Paulo morreu decapitado. Pedro tradicionalmente entende que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi cerrado pelo meio. Isaías foi cerrado ao meio. Outros morreu a fio da espada. E muita coisa. Então são canções bonitas, doutrinariamente, assintosamente, gritantemente, opondo-se ao que está escrito no livro sagrado. Eu me vi na necessidade de trazer essa argumentação para que você ainda tenha um lugar onde pensar. Porque se você ficar escutando a música, escutando, você vai chegar à conclusão que você é inocente e não procede os argumentos divinos. Toda a palavra de Deus não tem procedência. Você fica escutando que nunca viu um justo sem resposta, um dia você vai fazer uma petição a Deus, não vai ter resposta, aí você vai entrar em trauma, você vai ficar frustrado, você vai começar a achar que o Senhor Deus esqueceu de você. Ele não pode, ele não se esquece. Ele diz assim, olha, você já viu uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Ainda que ela esqueça, eu não me esquecerei. Então Deus não se esquece. Então essas músicas, elas são bonitas, mas elas têm conteúdo doutrinário reprovável na presença da palavra de Deus. Boa sorte!